não foi de uma hora para outra. Veja bem. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma live ao vivo para a glória do Senhor. Primeiro episódio. Nós vamos estar aqui publicando o segundo, o terceiro e o quarto episódio de um personagem que não queria viver da história dos outros. Ele queria viver a própria história. Não foi de uma hora para outra. Aí eu perguntaria para você: você quer ter saúde? Você quer ser um homem espiritual, cheio do poder, da unção? Você quer se tornar rico? Eu diria, como cristão, pleno, sem ter falta de nada, suprida todas as tuas necessidades. Hoje nós vamos ver a história de um homem que ele não queria viver a história do pai, nem queria viver a história do avô. Ele queria viver a própria história. Eu vou convidar você agora para curtir, comentar, compartilhar, contribuir. Fazendo assim, nós vamos continuar por aqui fazendo mais e melhor. No final da transmissão, nós vamos estar apresentando os nossos semeadores do vídeo anterior, tá bem? Agora vamos à palavra do Senhor. Olha só, aqui nós já temos aí uma bela ilustração e você já entendeu qual é o personagem que nós queremos falar aqui. Nós queremos falar aqui de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E a primeira palavra que eu quero trazer aqui para você é uma palavra de afirmação que aconteceu na vida de Jacó. Gênesis 30 e o versículo 43 diz assim: e cresceu o homem em grande maneira. Algumas traduções registra: e Jacó se tornou muito rico. Aí segue dizendo: e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. A história de Jacó. Quando a palavra do Senhor registra esse versículo, já se passaram 21 anos incompletos, onde Jacó foi lá para a terra de Labão, o seu tio, trabalhou, casou, e agora ele está retornando. Mas eu quero deixar claro que ele saiu da sua casa somente com a roupa do corpo. Ele saiu fugido porque negociou ali a primogenitura com seu irmão Esaú, e na hora da bênção com seu pai Isaac, ele fingiu ser Esaú, recebeu a bênção. Quando Esaú soube, ele saiu fugido, orientado por sua mãe. E ele está no meio do caminho, tá? E ele tem um encontro com o Senhor. Como nós queremos trazer aqui, Gênesis 28, versículos 12 e 14. Lá, no meio do caminho, quando ele está fugindo, o Senhor aparece para Jacó. Nessa visão ilustrativa que nós colocamos aqui. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse:
Olha o que o Senhor disse para Jacó: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. Versículo 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, que maravilha! Eu citei aqui Gênesis 30, 43, lá no final, de alguém que se tornou rico. E agora eu citei para você aqui Gênesis 28, 12 a 14, da saída dele da sua casa, indo até a região do seu tio Labão, e agora tendo que viver fugido e uma nova realidade sem nada. Ele dormiu no meio do caminho, quem sabe cansado, cheio de questões, cheio de dúvidas, incertezas pela frente, mas o Senhor se manifestou a ele, deu um sonho a ele, falou com ele e fez promessas a esse personagem. Vamos lá. Aconteceu essas três coisas lá onde ele sonhou. Primeiro, ele viu a escada com os anjos. Ele teve a visão. Eu estou falando aqui que não foi de uma hora para outra que aconteceu desse personagem Jacó se tornar um homem rico, abastado, pleno de tudo que você puder imaginar, de saúde, de presença e de riqueza. Muitas vezes, e muitos entram dentro das igrejas ou procuram a Jesus Cristo querendo a solução do seu problema imediatamente. Mas eu quero dizer que por muito tempo muitos plantam no mundo, plantam lá no mundo, e estão colhendo as coisas que plantaram lá no mundo. Quando vem para Jesus, aceita Jesus, é um equívoco querer as coisas de imediato. Há que se respeitar o processo, a transformação, vamos dizer a palavra acertadamente, a conversão, e isso é gradual, isso é cadenciado. À medida que vai caminhando, as coisas vão acontecendo, existe ali o aperfeiçoamento, o forjar do caráter, e então a pessoa passa a viver novidade de vida, a viver novidade de vida. A cada momento, a cada tempo, novas descobertas. Ok? Aí, a segunda coisa que aconteceu ali com Jacó, ele ouviu a própria voz de Deus, no versículo 13 de 28 de Gênesis. Ele viu a escada e ele ouviu a voz de Deus. Olha que experiência gloriosa. E no terceiro momento, no versículo 14, diz assim: a tua descendência será como o pó da terra. Ele recebeu a confirmação de que ele era um escolhido. Jacó entendia que seu avô Abraão, seu pai Isaque, eles haviam vivido grandes experiências com o Senhor. E agora era a vez dele. Agora ele estava impactado, ele viu, ele teve a visão da escada subindo, os anjos, descendo os anjos. Ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. E ele recebe a revelação de que ele é um escolhido. Essas três coisas aconteceram ali, naquela situação. E por causa dessas três coisas, Jacó, ele precisava de um relacionamento com Deus. Ele estava dizendo no coração dele: isso aqui tudo é novo para mim. Eu sei das histórias do vô, do pai, mas o que eu estou vivendo, isso tudo é novo para mim. E ele precisava conhecer esse Deus, ele precisava
se relacionar com Deus. E é exatamente nesse momento em que ele sai da sua casa cheio das incertezas, dúvidas, fugido, indo na direção do seu futuro, sem saber o que ia encontrar lá, vivia na saia da mãe, aprendeu muita coisa com a mãe, valorizou o sagrado, filhinho da mamãe. Agora ele tem que abandonar tudo, sair do ninho, podemos assim dizer, sair da zona de conforto e partir agora para uma nova realidade. Afinal de contas, ele estava fugindo do seu próprio irmão, ele teve medo e agora ele tinha um futuro pela frente. Ele tem um encontro com o Senhor, ele recebe a revelação do Senhor, o Senhor diz para ele: você é um escolhido, Jacó. E diante daquela revelação, ele acorda, ele marca aquele lugar, ele unge aquelas pedras e ele sente a necessidade de mais, ele quer mais. Ele quer um relacionamento com Deus. Então Jacó, ele faz 3 votos com o Senhor. O Jacó, ele faz 3 votos surpreendentes com o Senhor. Você quer saber que 3 votos são esses? Fica conosco. Em seguida nós vamos colocar aí o episódio de número 2. Amém, meus irmãos? Eu quero desejar a você toda a sorte do mundo, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Nossos semeadores: Jéssica Fagundes, Josué Moisés, Fraim Meck, Nádia Cruz, Jaime Jaques, Janaína Jaques, Mari Velasquez, Jéssica Dornelles, Sandra Fagundes, Cassemiro Santos, Mauro Wagner, Nádia da Silva, Marco Trindade, Nádia Castro, Laura Severo, José Fagundes, Aurélio Botelho, Eliane Correia, Wagner Garcia, João Suguito, Maria Elisa, Neura Selva, Gabriel e Luciana. Deus vos abençoe, Deus vos recompense, em nome de Jesus.